começar a entender como ele se colocou no nosso país e no mundo, eu vou fazer um breve histórico, a começar por 31 de dezembro de 2019. Covid-19 vem por conta dessa data, no dia 31, foi notificado o primeiro caso do coronavírus. Em 7 de janeiro de 2020, os novos casos continuaram aparecendo, e se alguém lembra o que estava fazendo em janeiro, eu lembro que janeiro foi um mês que todo mundo reclamou, né? Que janeiro não termina nunca, que é um mês muito longo. Então, no dia 7 de janeiro, ele começou a aparecer, e alguns casos, se vocês buscarem, até artigos na China, já existiam, mas não haviam grandes importâncias, achávamos que não tinha relevância naquela época. Em 12 de janeiro de 2020, a OMS fez o primeiro alerta mundial. Então, aquele burburinho local que estava acontecendo em Wuhan, que até então era noticiado, ele passou a ser um problema da OMS. Em 21 de janeiro de 2020, o primeiro caso nos Estados Unidos é anunciado. Lembrem que nós estamos falando de datas simples, e o intervalo entre elas, algumas vezes, não ultrapassam 7 dias, não ultrapassam uma semana. E a ciência, ela é interessante porque nós levamos anos para desenvolver uma fórmula. Quem faz uma graduação, vocês levam 5 anos para desenvolver, estarem habilitados para um TCC, assim como as demais profissões. Imaginem a ciência e o mundo, a saúde de uma forma geral, tendo que em dias começar a se adaptar e se lapidar a esse novo vírus. Ao chegar aos Estados Unidos, a repercussão passou a ser um pouco maior e bem mais séria. Então, em 24 de janeiro de 2020, a OMS declara que as nações devem estar preparadas para um cenário de pandemia. Eu recordo que nessa data, a gente não sentia esse peso aqui no Brasil, não se falava sobre isso. E mesmo com a OMS já pontuando o risco de uma pandemia, um provável cenário de pandemia. E países como a Itália e o Irã começavam a receber esse tipo de paciente. A CNN não tem nenhum interesse com nenhuma emissora, a Rede Globo, de uma forma geral, e demais meios de comunicação, falavam muito sobre o crescimento do vírus, e falavam muito sobre o comportamento das cidades europeias em relação ao vírus. Então, algumas cidades se destacaram, outras não, e começaram a formular teorias da conspiração, de como teria acontecido, se seria mais ao sul, no caso da Itália, ao sul da Itália, ao norte da Itália, e alguns justificativos para isso. Mas até então, era um erro, porque não havia justificativa sobre a localidade, até então. Em 30 de janeiro de 2020, o coronavírus passa a ser uma emergência de saúde pública internacional. E em 11 de março de 2020, o Covid-19 ele é oficialmente declarado como uma pandemia. Eu lembro bem dessa data, 11 de março de 2020, foi o meu último dia de paz como enfermeira assistencial. Foi o dia que eu estava na Unirio, defendendo a minha dissertação de mestrado, e a partir do dia 12, eu passei a trabalhar todos os dias, no mínimo 12 horas, e exclusivamente falando sobre a pandemia e sobre Covid-19. Esse site é um site muito interessante. Ele demonstra para a gente a pandemia em tempo real. Essa última eu coloquei às 11h14 da manhã. Eu vou deixar o link logo abaixo, ele é interessantíssimo para que vocês tenham esse acompanhamento. Coloque no favoritos e acompanhe diariamente. Eu vou falar alguma coisa sobre coronavírus. Esse site ele é mundial, ele é fabuloso. Então, às 11h14 da manhã, nós tínhamos 4.444.670. 10 minutos antes de começar essa palestra, nós já passávamos dos 4.500.000. A numeração, ela é absurdamente rápida. O número, ele é rápido. E se a gente olhar na lateral, na parte esquerda, nós temos os Estados Unidos liderando e a Rússia em segundo lugar. Não sei se vocês acompanharam que a Rússia, até pouco tempo, ela não entrava na estatística, né, e tinha até uma outra teoria que, por ser um país comunista, talvez tivesse um tipo de política diferente. Desculpem falar sobre política, mas no cenário atual do nosso país, a saúde, a pandemia e o cenário político estão diretamente relacionados. Vejam que a Rússia está em segundo lugar,
Em terceiro lugar, o Reino Unido, me perdoem, Espanha, Itália, e não muito distante, o Brasil. Observem que a Alemanha, ela se encontra abaixo da França e do Brasil. E aí, a gente pode pensar, mas, poxa vida, a Alemanha, até pouco tempo, ela estava ali correlacionada com o quantitativo de pacientes contaminados, era muito semelhante ao da Itália, né? E a Itália demorou a tomar algumas medidas, como o isolamento, e a Alemanha se precaveu em relação a isso. Mas vale uma ressalva, tá, em relação a essa informação. A diferença entre essas cidades e esses países é que a Alemanha, ela tem um quantitativo de leitos de CTI infinitamente maior do que a Itália, tá? Então, se a estatística da Itália ela é relacionada no Brasil, por exemplo, especificamente em grandes polos aqui no Brasil, no estado do Ceará, do qual eu sou cearense, então eu vou colocar a estatística para lá. Hoje, no Ceará, nós temos 0,8 respirador, quer dizer, não chega a um respirador para cada 10 mil pacientes, para vocês terem uma ideia. E a Alemanha, ela consegue mudar isso, é interessante, porque é um país tão pequeno, mas a quantidade de leitos, o preparo que eles têm para trabalhar com CTI, habilidade técnica para isso, é fora da curva. Então, vocês conseguem perceber o diferencial. Hoje, o estado do Ceará, ele já comprou, né, teoricamente, ele conseguiu alugar o serviço de 4 hospitais particulares, além de todos os hospitais públicos, para conseguir, para tentar suprir ou controlar, e ainda assim não há essa possibilidade. Aqui no Rio nós temos o Maracanã, e nos outros estados outras opções, e ainda assim a gente consegue ver que essa pandemia não consegue ser controlada. Na Alemanha a situação é um pouco diferente, que bom para eles, e uma pena para todos nós. Ao lado nós temos a quantidade de mortes globais, são 302.493 óbitos relacionados ao Covid. E uma pandemia é declarada quando a doença é capaz de viajar pelos continentes. Interessante quando a gente olha a malha aérea do país, né, no mapa, a quantidade de conexões que nós podemos andar e se locomover, ela é enorme, e aí se justifica como esse vírus consegue sair de uma cidade como Wuhan, né, desconhecida por quase que 100% da população brasileira, e consegue ser disseminada no mundo inteiro. Uma pandemia é diferente de um surto ou uma epidemia, então ela não é uma nova gripe, é algo muito maior. E uma epidemia, né, já uma epidemia se refere a uma doença que se espalha em diversas regiões, que podem ser regiões distintas, como um município, um estado ou um país. Então, o nível de preocupação de uma epidemia, ela é local, né? Hoje o país ele se discute muito em relação a condutas de alguns estados, mas não é uma epidemia local, ela não é estadual, é algo global, né? É uma pandemia mundial. Então, esses comportamentos eles têm que ser verificados. Eu trouxe algumas fotos que relatam o comportamento do coronavírus no mundo desde janeiro. Eu não me especifiquei em datas, mas em meses. Nós estamos em maio e olha a evolução. Em janeiro, nós falávamos em 12, né? 12 grandes países. Depois se estendeu, isso no início do mês de janeiro. No dia 31 de janeiro, já eram 14 locais com infecção. Bastante concentrados na Ásia, vocês podem observar, nos Estados Unidos somente, no Canadá e nos Estados Unidos, de uma forma geral, na Grande América, e na Europa, alguns pontos. Observem que a Europa, muito pouquinho, né, muito, muito local, nada na África, nem no Brasil, na América do Sul, de uma forma geral, em janeiro. Em fevereiro, nós tivemos um aumento de uns poucos países, e ainda assim não foi tão exacerbado o controle ou o alerta, porque essa foto ela é datada do dia 3 de janeiro. Eis o mês de março. Olha a diferença. Em 3 de janeiro, nós tínhamos grandes espaços em branco, e em março, nós já temos praticamente o mundo, né? Ressalvando apenas alguns locais, e vale relembrar que
Atualmente, nós trabalhamos com a grande subnotificação, né? E essa subnotificação, ela é mundial. A quantidade de óbitos e a quantidade de notificações, a gente tem esse entendimento de que eles são bem mais elevados do que o que a gente consegue visualizar. Depois de um tempo, aqui no Brasil, já no mês de abril, a gente não precisa mais discutir o comportamento do Covid no mundo, porque esse já passa a ser o nosso problema, né? Um grande problema. No dia 6 de abril, há pouco mais de um mês atrás, nós tínhamos 2 estados que não possuíam Covid, Acre e Tocantins. Será que realmente não havia Covid? Com todo o país contaminado, esses 2 estados ainda não haviam notificado. Talvez fosse um problema de notificação, mas que rapidamente foi disseminado. E aí, de que forma a gente age, né? O que é que eu faço? Se em 3 meses eu tive toda essa mudança no mundo, né? Que tipo de comportamento eu preciso ter? Já que esse vírus, ele é um vírus que tem um comportamento bastante diferenciado, é um vírus que demanda uma inflamação pulmonar drástica, que precisa de um tipo de suporte ao qual o país não estava preparado, inclusive os hospitais, né, cuidado ao paciente grave, leitos de CTI, normalmente eles são menores em qualquer instituição. Você tem uma emergência muito grande em um leito de CTI concentrado num andar ou numa ala, e como é que eu trato esse paciente, né? Esse tipo de perfil de paciente. Então, a OMS, ela disponibilizou 8 pilares, né, de que forma as instituições, os profissionais de saúde, de uma forma geral, poderiam adotar as boas práticas. A primeira delas foi a coordenação, planejamento e monitoramento em nível nacional. Então, vamos acompanhar como essa pandemia, ela se posiciona em cada região do país. Ela fica mais na região norte, mais na região sudeste. A gente conseguiu visualizar que o primeiro grande centro, o primeiro grande eixo foi o sudeste. Rio e São Paulo ficaram em evidência. Na sequência, nós tivemos o estado do Ceará, no nordeste, totalmente distante, e logo após a região da Amazônia, também muito distante. Então, não havia essa correlação, mas a gente precisava estudar como ele ia se comportar em nível nacional. Um segundo pilar é a comunicação de risco e envolvimento da comunidade. Onde essa instituição hospitalar se encontra, né? Qual o perfil das pessoas que circulam naquele local? Qual o perfil do cliente que eu atendo no meu hospital? Isso precisou ser estudado e investigado para uma melhoria, para uma boa prática. Terceiro seria a vigilância, investigação epidemiológica, resposta rápida, investigação de casos. Ainda nesse período, quando as estruturas hospitalares começaram a ser modificadas, os profissionais mais solicitados eram infectologistas e enfermeiras que trabalhassem em CCIH, exatamente por ter essa correlação direta com o quadro epidemiológico. Esses profissionais ficaram sobrecarregados, num período em que ninguém tinha informação científica, inclusive no Brasil hoje, existem 3.000 artigos aguardando aprovação do Comitê de Ética, uma média. Vocês imaginem a quantidade de artigos relacionados ao Covid, que daqui a pouco nós teremos, mas nesse período, assim como hoje, as nossas referências eram todas internacionais, para qualquer tipo de leitura e aprendizado. Então, como iria se comportar essa enfermeira da CCIH, né, tão aquém de informação como qualquer pessoa no mundo, e esse infectologista. Quarto, nós temos os pontos de entrada. De que forma esse vírus poderia chegar ao profissional da saúde, de que forma ele poderia entrar na instituição. O quinto pilar foram os laboratórios nacionais. Eu não sei se vocês acompanharam, há pouco tempo nós tivemos grandes surtos de dengue, por exemplo, e febre amarela, e os laboratórios no Brasil, né, assim como grandes centros que precisavam se organizar para vacinar os pacientes, se uniram, né, de uma forma direta, e a Fiocruz, ela está sempre engajada nisso, sempre que tem uma grande epidemia ou algum problema nacional, a Fiocruz se disponibiliza. Então, os laboratórios, eles são de suma importância nesses períodos. O sexto, a prevenção e controle de infecções, outras infecções relacionadas, o manejo dos casos, e o oitavo, o apoio a operações logísticas, incluindo planos de contingência
e mecanismos financeiros. Planos de contingência e mecanismos financeiros. Esse daqui vale parar um pouquinho. Imaginem o custo de um CTI. Um paciente de CTI por dia, ele tem uma média de custos, né, relacionados a uns 5 mil reais. E como é que uma instituição se organiza em tão pouco tempo para tratar esse tipo de paciente? Oxigênio, em qualquer instituição hospitalar, ele é cobrado por minuto. E hoje o Covid, até esse momento, nós estamos em maio, ele não tem tratamento específico, né? Protocolado, único, e nem vacina. Então, pequenos detalhes, que são grandiosos detalhes, como ventilação mecânica e oxigênio, e aí o oxigênio com toda a restrição, né, que a gente já sabe, por conta da contaminação, eles são bem mais utilizados, sem falar da quantidade de EPIs que foram exacerbadas. Inclusive, nós tivemos uma situação de um hospital daqui do Rio, onde a Polícia Federal teve que intervir pelo furto desse material. E os aspectos cotidianos da vida, né? As pessoas, elas sofreram com esse impacto. Então, celebrações religiosas, restrições que foram impostas, como viagens, né? Quantas pessoas não programaram uma viagem durante o ano inteiro, pagaram caro, ou não pagaram nada por viagens, férias que foram canceladas, programações simples, aniversários, até no nosso caso, que, né, participamos da vida acadêmica, quantas aulas não foram canceladas, quantos novos editais não deixaram de ser abertos, quantos congressos nós não deixamos de ir. Para algumas pessoas, para algumas pessoas, todo esse contexto drástico, né, impactante, teve que ser resolvido em casa, né, no conforto do seu lar. Por outro lado, os profissionais da saúde, que é o nosso caso, nós tivemos que trabalhar e trabalhar dobrado, em busca de respostas, tanto para que nós tivéssemos uma boa conduta na hora de trabalhar, como para responder a essas pessoas que estavam em casa, porque essas pessoas que ficaram em casa, cheias de dúvidas, são os nossos pais, nosso marido, nossa esposa, filhos, para quem tem filhos, são os nossos amigos, que nos veem como referência, graduados ou não, né, já tendo terminado, enfim. Quando a gente se rotula como profissional da saúde, ou já estamos em vias de, as pessoas ouvem a gente, tudo que a gente fala tem um peso muito, muito importante. Então, de que forma nós recebemos o Covid, né? Nós tivemos 3 grandes cenários. O primeiro formato do Covid, em 12 de março, foi um cenário global. Nós separávamos os pacientes pela sintomatologia. Foi montado um serviço específico para aquele tipo de paciente. Então, havia uma triagem, um atendimento de emergência, caso o paciente referisse sintomas como febre, tosse, sintomas respiratórios, dispneia, a mialgia, a fadiga, nem tanto, só se fosse relacionada à febre e à tosse, e sintomas gastrointestinais, como diarreia. Esse era o cenário, né? E interessante que nessa época nós tínhamos a autotriagem, isso foi mundial. A quantidade de pacientes que procuraram as emergências, elas aumentaram absurdamente. E uma forma de filtrar o atendimento a esses pacientes era posso ajudar, você colocava um profissional da saúde, um enfermeiro à disposição na emergência para triar esses pacientes. E com o tempo, né, a quantidade de atendimentos, nem sempre havia esse profissional da saúde para ficar na triagem. E as pessoas passaram a fazer a autotriagem. As pessoas já chegavam no hospital falando seus sintomas já na recepção. Estou com tosse, estou com febre, estou com desconforto respiratório, e elas eram direcionadas a um tipo de atendimento específico. No segundo formato, entre um formato e hoje, entre um formato e outro, não excedem 20 dias, tá? É um período muito curto entre uma estrutura. Vale a ressalva de que, para o primeiro formato, um atendimento praticamente ambulatorial, eu só precisava da equipe médica, a equipe de enfermagem, algumas medicações simples, receituário e muito rotineiro esse paciente e imediatamente para casa.
No primeiro cenário, a gente não tinha ainda a possibilidade de internação, porque eram sintomas gripais, tratados como qualquer outro sintoma gripal. Já no segundo formato, haviam medidas para os pacientes e para os profissionais da saúde. A gente já havia recebido a informação de que o vírus era de contágio rápido e que as gotículas dos aerosóis, eles eram disseminados, né, de forma muito abrupta. Então, depois daqueles sintomas, aquela primeira triagem, outras condutas foram tomadas, como isolar precocemente o paciente e dar a máscara cirúrgica para esse paciente. Orientar os pacientes, e possíveis acompanhantes, sobre a importância da higiene e da higiene das mãos. Nesse período, nesse segundo formato, ele foi bastante complicado, porque se a gente for pensar bem, a orientação para as pessoas que acompanham, ela é sempre complicada, mas acaba por você gostar da outra pessoa, gostar muito, você segue a conduta. Mas os pacientes que estavam internados no hospital, né, em 30 dias eu tive uma mudança drástica. Os pacientes que estavam internados, eles recebiam suas visitas, os seus familiares. E nesse momento, nesse segundo cenário, nós tivemos que cancelar as visitas. Ao invés de 3 ou 4 acompanhantes, nós liberamos apenas acesso a uma única pessoa, com um tempo reduzido. Antes era de 1 hora, depois passou a ser de 20 minutos. E, inevitavelmente, em uma semana, nós suspendemos totalmente a visita aos pacientes internados. Medidas para os profissionais, começa nessa fase a corrida do ouro, né? O EPI passa a ser o ouro, a menina dos olhos. Nós tivemos que limitar a quantidade de material que era distribuído por setor. Não havia mais aquele estoque de várias caixas de máscara à disposição, né, caixas de luva e demais EPIs. Os EPIs passaram a ser calculados com uma média por dia, para que ficasse o suficiente para o efetivo, para quem estava trabalhando. Se esse material acabasse, a farmácia prontamente fazia a reposição. Mas não havia mais aquele acesso rápido a esse tipo de material, exatamente por isso, pelo medo de acabar, né? E o mau uso. As pessoas, em momentos de crise, se tornam individuais, o que é super normal. As pessoas têm medo e passam essa falsa sensação de egoísmo, né? Elas querem salvar a si. Então, nesse momento, profissionais usavam 2 ou 3 máscaras, né? Usavam luva, usavam material e descartavam imediatamente, não seguia a rotina, ou então não seguia o que era preconizado para usar uma máscara cirúrgica até 4 horas e depois renovar, eram usadas várias. E com isso, imagine a quantidade de lixo hospitalar que nós não tínhamos espalhados pelo hospital. Então, coisas como colocar uma lixeira específica para o descarte da máscara. Isso tudo acontecia diariamente, todos os dias, desde o dia 12 de março até hoje, nós temos reuniões diárias para discutir as novas condutas, o que a gente vai fazer de novo, o que a gente tem que mudar. Não para, realmente não para. Realizar a higiene das mãos com uma preparação alcoólica frequente. Nesse momento também foi interessante, né? Os supermercados esgotaram a quantidade de álcool gel, vocês bem acompanharam isso. Álcool gel parecia uma ação da Bolsa de Valores, subiu absurdamente, né? Hoje em dia você não ganha perfume, tanto que no dia da enfermagem eu ganhei vários potes de álcool gel, de algumas marcas mais badaladas, e eu ri demais, eu achei muito engraçado, porque como mudou, né? Álcool gel hoje é que então eu tenho um álcool gel com cheirinho, um álcool gel com essência, álcool gel com uns bolinhas, achei isso muito engraçado. Nessa época nós descobrimos que a lavagem das mãos com sabão, ela era muito mais eficiente do que o álcool gel. O álcool gel feito um mau uso, você apenas espalha o vírus, você não elimina. E eu lembro que foi muito difícil ter que explicar isso para as pessoas, porque essa nova normativa veio bem na fase que o álcool gel acabou. Então, por mais que a gente falasse, explicasse, as pessoas achavam que isso tinha relação com a falta do álcool gel, né? Tá falando isso porque não tem álcool gel, por que a gente lava com sabão? Então, não vai higienizar nossa mão, vai todo mundo morrer. Bem complicado. Comunicar imediatamente aos profissionais de serviços de atendimento ambulatorial, pronto atendimento, se tivesse um caso suspeito ou confirmado. Nesse momento, o Brasil estava todo inteirado sobre a quantidade de casos. Então, antes eram só os casos suspeitos, mas de que forma, eram os casos confirmados, mas de que forma a gente confirma um caso? Era a partir do exame.
os exames não eram tão fáceis há 30 dias atrás como é agora, a gente não tinha essa facilidade. Então, eles passaram a ver que os casos suspeitos também deveriam ser notificados, eles também deveriam ter o mesmo peso e importância dos casos confirmados. E no terceiro formato, que é o formato atual. Hoje, nós já falamos sobre como fazer a autópsia do paciente com Covid, como a gente armazena o óbito, né, o cadáver, de que forma ele tem que ser conduzido, que tipo de material a gente tem que utilizar, quais os EPIs que os profissionais da saúde devem usar no manejo a esse paciente que é óbito, é bem diferente do nosso manejo convencional, há necessidade de alguns outros materiais. Nós temos hoje as equipes de odontologia preparadas, né, se a gente fizer rapidamente aqui uma visita ao dentista, né, a quantidade de gotículas que são espalhadas no atendimento odontológico, as pessoas não pararam de ter dor de dente, né, muito pelo contrário, as pessoas estão em casa, confinadas, se alimentando muito mais, concordo? Então, os dentistas tiveram que mudar suas condutas, né, de que forma eles iam tratar esses pacientes. E um outro formato é, praticamente, todos os hospitais e profissionais tiveram que se capacitar e se habilitar em tempo recorde para manusear aparelhos e equipamentos que eram exclusivos dos profissionais que trabalhavam em CTI, porque toda a estrutura hospitalar passou a necessitar desse tipo de material, passou a estudar esse material. Então, a VNI, que é utilizado no CTI, passou a ser comum na emergência, e aí já se sabe que não pode usar esse tipo de material com paciente com Covid, já não se pode usar o AMBU com o paciente em ventilação mecânica. Então, poxa, como é que eu vou entubar um paciente e não vou usar o AMBU? Mas, poxa, eu nem sei o que é entubar um paciente, porque sei só faz quem estava lá no CTI, aqui a gente não faz isso, na enfermaria, enfim. Então, imaginem a quantidade de instruções que tiveram que acontecer, de exemplos e condutas, até para quem trabalha em CTI, existe um processo diferenciado, um protocolo diferenciado para o tratamento ao paciente Covid. Então, quem trabalha em CTI deve se estudar e se capacitar muito. Imagina os profissionais que não tiveram, que não trabalhavam com isso, não tiveram essa mesma oportunidade. Não tiveram que redobrar o cuidado e redobrar trabalhando. Em relação à notificação imediata, dentre as boas práticas, a notificação, ela é vital, vital. Esses dados que eu consigo trazer para vocês e consigo demonstrar mundiais, e quando me refiro à subnotificação, é relacionada a isso, né? Atualmente o Ministério da Saúde faz esse acompanhamento. Mas como o Ministério da Saúde consegue essas informações? Se alguém que esteja ouvindo a palestra hoje tiver acesso a algum hospital, ou trabalho no hospital de alguma forma, vocês já viram alguém do Ministério da Saúde indo até o hospital de vocês? Seja atenção primária, secundária, terciária, né? Não existe essa figura. Então, quem repassa essa informação é o próprio profissional daquela instituição, daquele hospital. Então, se algumas falhas acontecem nessa notificação, muito provavelmente o Ministério ele vai receber de uma forma não tão fidedigna. Antes, nós só tínhamos, aliás, o Ministério da Saúde. Hoje, nós temos outros órgãos que também recebem esse tipo de informação e nos solicitam. Esses são tópicos que renderiam slides e mais informações, mas isso aí seria para um dia inteiro, para a gente conversar. Mas vale pontuar cada um deles. Imaginem que protocolos foram produzidos e revisados diariamente. Horas e horas e horas para se discutir uma conduta baseada em outras condutas, baseada no perfil do Covid, era montado, era feito um protocolo estruturado e aplicado. No dia seguinte, ele poderia mudar completamente, porque cada novo caso gerava essa mudança em protocolos e condutas. Rotinas modificadas, então, quem tinha o hábito de trabalhar naquele determinado local, com aquele perfil de paciente, teve a sua rotina modificada. E nem todo mundo recebe bem esse tipo de aviso, né? Olha, hoje você trabalha aqui no centro cirúrgico,
mas como nenhuma cirurgia eletiva vai ser agendada e nem de emergência, você vai ter que ser deslocado para trabalhar na emergência ou trabalhar no polo do Covid, ou trabalhar algo relacionado ao Covid. Quem trabalhava em hemodiálise, quem trabalhava em qualquer outro lugar que teve o seu serviço restrito, teve que ser naturalmente remanejado. Então, isso também nunca é muito bom. Escalas ajustadas, a quantidade de horas que nós passamos a trabalhar, ela aumentou consideravelmente, reuniões diárias, né, reuniões com assuntos sérios que deveriam ser resolvidos, informações cruzadas, né, nós estudávamos o que era cientificamente plausível, né, a parte médica, de enfermagem, enfim, os demais profissionais, mas tínhamos as fake news, né, e as informações televisionadas, então tinham grandes debates relacionados a isso, né, a quem seguir, o que ouvir, é muito complicado. Material hospitalar e ajustes, né, muitas mudanças nas estruturas hospitalares, em tempo recorde, sem tantas verbas, né, se monta um leito de CTI, modifica uma estrutura que era de uma forma, coloca um outro formato para atender esse perfil de paciente que não para de chegar. Em relação ao material hospitalar, EPI é o número 1, assim, é a mina de ouro, era o que mais preocupava. Eu nunca trabalhei tanto com estoque, e não trabalho com isso, não trabalho em farmácia, mas me preocupava muito em saber quantos capotes a gente tinha, quantos aventais, quantas luvas, quantas máscaras, quantos gorros, propé, face shield foi uma aquisição que isso era fora do país e rapidamente vieram as impressoras 3D, compramos os primeiros, depois ganhamos algumas doações e foi maravilhoso. Mas imaginem quando a gente não tinha tudo isso, né? Então, o uso do óculos, todo aquele material que a enfermagem já possuía, né? A área da saúde, ela já tinha acesso a esse material, mas pós-Covid houve uma mudança na leitura da importância desse material. E a crise política do país, que muito complica, né, a nossa forma de ver o amanhã, né? Todos os dias a gente se alimenta, a gente recarrega nossas baterias com esperança, e aí vem uma notícia. Inclusive, há pouco tempo, não sei se vocês todos acompanharam, o ministro da Saúde, ele pediu demissão, e nesse momento eu acho que está sendo televisionado a reportagem dele. Então, nós teremos novas condutas, e com isso as pessoas ficam mais desesperançosas e não sabem acreditar, isso realmente influencia. E a pandemia como exposição ao vírus, né, do profissional da saúde. Quando se trata dos cuidados assistenciais da saúde, o conhecimento, as competências e os sistemas desenvolvidos pelos governos e organizações de saúde devem ser responsáveis por antecipar, responder e recuperar aos impactos das emergências iminentes. A preparação é parte integral do fortalecimento do sistema de saúde, e os processos de gerenciamento de risco dependem integralmente de nós. Medidas inadequadas, nesse sentido, podem levar à transmissão de doenças e à perda do controle da situação. Os sistemas de saúde, né, eles devem antecipar, responder e recuperar. Mas eles fazem isso quando já há algo que a gente tem controle, né? Nessa situação não havia como antecipar. Ou havia? Essa pergunta, depois a gente pensa, né? E todo esse processo de fortalecimento do sistema de saúde, ele é feito por nós profissionais que estamos no dia a dia lidando e acreditando que a gente consegue, né? A gente vai conseguir vencer, que a gente tem ferramentas para isso, que nós temos potencial para isso. Mas a perda de controle, ela acaba sendo classificada como uma linha muito tênue, né? Quantos profissionais de saúde estão psicologicamente desestruturados por vários motivos, né? Pela falta de material, pelo excesso de trabalho, pelo medo, pela pressão, cobrança. Hoje, a grande mídia rotula a enfermagem como grandes heróis. Se a gente fizer uma breve leitura do que é ser herói, o herói, ele não chora, ele não sente dor, ele tudo suporta em prol das outras pessoas. Será que nós somos realmente heróis? Ou queremos ser esse tipo, né, de heróis? E o tipo de EPI. EPI, vejam, essa figurinha eu achei formidável. Hoje nós temos diversos tipos de EPI.
Os hospitais que trabalham diretamente com o Covid são representados com esse manequim ao centro, né? Com o uso do macacão, que é o Tyvek, ou Tyvek. Esse material, ele foi muito procurado, né? Eu lembro de uma situação em particular, todo mundo queria usar esse tipo de material. Esse material, especificamente, ele é de altíssimo índice de contaminação, por conta da desparamentação. Ele precisa de um treinamento, ele precisa de uma aula, né? Como usar esse material, de que forma vestir o material. E outra coisa interessante, se nós estamos falando de custos, estamos falando de serviço de saúde, como é que a gente se alimenta usando esse macacão após ter contato com o paciente contaminado? De que forma a gente vai ao banheiro usando esse macacão? Então, depois as pessoas começaram a ver as dificuldades que era se paramentar dessa forma. Então, sempre que verem agora um profissional usando esse tipo de macacão, imaginem as mil dificuldades, o desconforto de temperatura, a sudorese, ele não é ventilado, ele é super protegido. Dentro dele ainda se usa um óculos, uma luva são duas nesse caso. Se usa máscara, e a máscara é a N95, e certamente vocês acompanharam a quantidade de lesões por pressão, não chega a ser mais uma hiperemia simples, né, na narina, é uma lesão por pressão nessa região. Os profissionais hoje devem usar um tipo de proteção, e para usar essa proteção tem já a especificidade desse material, não pode ser um material úmido, enfim, existe já a úlcera por pressão por uso desse tipo de material. Nós temos os materiais mais simples, nós temos a Face Shield, que é essa proteção, que tem diversos modelos espalhados pelo país, maravilhoso, é um material muito bom para ser utilizado, muito recomendado, porque mesmo sem perceber, na verdade, só depois de utilizar a Face Shield, a gente percebe o quanto a gente leva a mão aos olhos, ao nariz, ao ouvido, e a gente não percebe. Então, ele é um diferencial, porque só o uso do óculos e da máscara nos protege parcialmente. A Face Shield seria uma proteção bem mais completa. Observem que todos estão usando luva, a luva passa a ser a nossa segunda mão, né? A gente coloca a luva e durante todo o manuseio, a gente usa o álcool gel em cima da luva, por mais esquisito que possa parecer. Esse é o procedimento que a gente recomenda hoje. Os profissionais da saúde que trabalham diretamente com o Covid usam luva 100% do tempo, full time, não há possibilidade de não usar. Então, depois que a luva é retirada, há a lavagem das mãos. Depois dos EPIs, né, das aquisições, que tipo de EPI era para qual localidade, para qual perfil de paciente, nós passamos a ter problemas de infecções dos profissionais de saúde dentro das instituições. E aí a pergunta, mas se eu estou usando o EPI, se eu estou protegido, de que forma eu me contamino na desparamentação? Essa situação, ela foi interessante, porque até então ninguém tinha pensado nisso. Poxa, mas o profissional da saúde não sabe desparamentar, ele sabe calçar uma luva, mas não sabe retirar, ele sabe colocar uma avental, mas ele não sabe retirar. Então, havia essa dúvida, né, que teve que ser sanada. Então, de que forma você leva essa informação aos profissionais da saúde? Então, muitos vídeos foram gravados para ajudar a comunicação, para a gente disseminar essa comunicação no efetivo, e cansativas visitas, né, de como se desparamentar. Quando você usa um avental que é de um tecido mais simples, naturalmente, né, isso é muito comum em cirurgias ou procedimentos mais comuns, você usa um avental, né, totalmente estéril, permeável, terminado o procedimento, você retira e joga, porque a sua preocupação era com a contaminação, com gotículas de sangue. No caso do Covid, ele fica parado ali, né, ele fica, e ao toque, se eu tocar naquele avental contaminado, se eu tocar naquele óculos contaminado, naquela luva contaminada, naquela máscara contaminada, e levar a qualquer outra região, inclusive nessa semana mesmo já saiu um artigo que falava sobre a contaminação por via ocular. Então nós estamos com o nariz protegido, o cabelo protegido, com avental e braços, e agora a região ocular.
Imaginem como é difícil a gente tentar se proteger. Então, há toda uma técnica de como retirar esse material. E isso tinha que ser diariamente falado para a equipe, falado para o efetivo, como é até hoje. Então, sempre lavar as mãos antes do uso dos equipamentos, colocar os equipamentos antes do contato com o paciente, sempre descarte equipamentos descartáveis e desinfecte aqueles reutilizáveis a cada uso, sempre remova os equipamentos com cuidado para evitar a autocontaminação. Depois nós tivemos que pensar em como descartar esse material, que era um material de alto índice de contaminação, então muita coisa para ser pensada. Já nesse momento, nós temos o adoecimento dos profissionais da saúde, né? Então, os profissionais da saúde, de uma forma geral, né, o maior número no hospital, mas sem esquecer do auxiliar de serviços gerais, o auxiliar de laboratório, dos pacientes que estavam internados no hospital, diminuiu muito a quantidade de pacientes com cardiopatias, com infarto, com diabetes, procurando os hospitais, mas alguns continuam internados. E esse paciente que está internado, de que forma a gente protege esse paciente? De que forma a gente protege o nosso profissional da saúde, né? Todos esses profissionais que trabalham diretamente nos hospitais, eles têm suas famílias, e eles levam essas doenças para suas casas. Antes a gente pensava que a contaminação do Covid era em PG, né, em progressão geométrica, mas a gente consegue ver que é muito mais, ela é muito maior. É impressionante. E o pânico, né? Como é que a gente consegue lidar com esse excesso de informações? Eu tenho observado muito algumas pessoas já saturadas de ficar em casa, né, alguns estudantes que estão cansados e reclamam do sistema EAD, algumas mães cansadas dos seus filhos em casa, né, algumas pessoas cansadas porque não tem aquela festa, porque não tem aquele evento. Enquanto profissional da saúde, daria tudo para ficar em casa e não pode. Então, a gente recebe muito essa demanda, né? As queixas de quem, para a gente, né, de uma forma geral, hoje se encontra numa situação confortável e segura. Quando a gente está em casa, a gente tem a oportunidade de se blindar do vírus. Porque a gente já sabe, né? A gente já tem uma autotriagem, a gente já sabe que se tiver uma tosse, a gente não precisa procurar emergência, né? Essa tosse tem que ser associada a outros sintomas, a questão da autotriagem. E o profissional da saúde, além de não ter a opção de ficar em casa, ele lida diretamente com o potencial transmissor, né? E as informações, elas não são as mais positivas, a quantidade de óbitos aumenta. Eu recordo de um momento muito complicado no hospital, foi o momento de falar sobre como cuidar do paciente após o óbito. Foi na hora de montar esse protocolo que eu vi que as coisas estavam caminhando para uma situação difícil, né? Então, a gente falar como a gente ia tratar esse corpo. Lembrem, a família ela não pode, né, velar como gostaria de velar esse paciente, então ele tem que ser acondicionado de uma forma muito, muito específica, e o acompanhante já não tinha acesso, já no segundo formato, então ele vai receber toda essa notícia de uma forma distante, ele vai ter que lidar com isso de uma forma distante. Atualmente existem até velórios, eu fui informada pela psicóloga na tarde de ontem, que ela presenciou um velório virtual. Algumas pessoas, isso tem que ser muito respeitado, elas não conseguem não se despedir, né? Há um rito de passagem no velório, nada mais é do que uma cerimônia para que se encerre aquele ciclo. E é muito difícil, né? O luto na psicologia é algo bastante aprofundado, muito estudado, algo muito sério, né? E hoje os pacientes são cremados, né, o quanto antes, por conta da probabilidade de infecção, tanto de quem cuida desse paciente, como quem lida com esse paciente, né? Desde a pessoa da enfermagem, da área da saúde que vai manipular, até a pessoa que vai transportar e que vai finalizar o processo. Então, permanecer no estado de clareza mental e tranquilidade é muito importante para se prevenir da melhor forma possível. Também para orientar melhor, da melhor forma as pessoas, para que ninguém se deixe abalar psicologicamente pela situação de incertezas inerente aos tempos de pandemia. Muito difícil, né? Mas possível. Fake news.
essa pauta vale um tempinho. Quantas informações nós recebemos, né? Quantas possibilidades de cura do Covid nós fomos informados, né? Eu lembro que eu recebi uma sobre a quantidade de ácido que você tinha que tomar limão, o uso de um medicamento X, né, os excessos de vitamina C, quantas pessoas não passaram a tomar vitamina C, isso eu estou falando das fakes mais tranquilas, imaginem as mais pesadas, né, quantas teorias da conspiração apareceram, quantas coisas sérias não foram ditas e as pessoas compraram aquelas ideias, né, quantas brigas não aconteceram por conta de viés político, ou por medo mesmo, né, quanto de egoísmo entre os familiares, enquanto os familiares se afastavam, né, dos seus entes queridos, outros não respeitavam isso, quantos idosos não faleceram porque o jovem não levou a sério, né, a juventude, ela tem essa prerrogativa de achar que nada vai acontecer com ela, né, que eles são imortais, então, quantos desses jovens não levaram a doença para casa e mataram, exterminaram os seus idosos, né, por não acreditarem nisso. Eu não julgo a quantidade de informações que nós recebemos e as fake news hoje elas fazem parte, né, elas são praticamente uma realidade nossa. Hoje a gente tem que filtrar o que pode ser verdade e o que não pode ser verdade. Isso a gente procura sempre os meios mais seguros para se informar. E os pacientes sem Covid, né? O que é que a gente faz com eles? Onde eles ficaram? Porque hoje a gente só fala sobre Covid. Então, nós sabemos que é grande a preocupação em entender exatamente o que se deve fazer. Pacientes com diabetes, pacientes hipertensos, pacientes obesos, são pacientes que, ao adquirirem Covid, têm uma grande probabilidade de serem potenciais pacientes de CTI. Eles ficam naquela margem ali dos 20% de pacientes que vão precisar dos cuidados. E mais que isso, são potenciais pacientes que precisariam de uma unidade, né, de terapia intensiva. E dentre esses pacientes que entram, né, com essas comorbidades, poucos saem, infelizmente, poucos saem. Então, alguns desses pacientes ficam em casa, né, com hipertensão, ficam em casa com quadro de hiperglicemia e têm medo de procurar os serviços de saúde. Então, é interessantíssimo que eles hoje mapeiem os locais onde eles podem pedir ajuda, né, em caso de qualquer sintoma diferente, a gente se conhece bastante, então, sentiu uma dor abdominal, sentiu algo que era diferente, um desconforto respiratório, então, mapeia onde você mora, na localidade onde você mora, o local onde você pode ter essa assistência mais rápida, quais medidas de isolamento você pode aplicar. Aqui no Rio tem esse complicador, né, as pessoas que moram em comunidades, normalmente são ambientes muito pequenos, com uma quantidade enorme de pessoas, né, como é que eu proponho isolamento social para essas pessoas? Nós temos hoje alguns hotéis que recebem pacientes idosos e outras instituições que adotaram isso, que é maravilhoso, mas ainda há resistência, porque o paciente idoso, de uma forma geral, ele é resistente, né? Quem tem uma avó em casa sabe disso. E a gente solicita que esse paciente compreenda o tratamento sintomático, né? Que ele saiba como agir, a questão da autotriagem, a importância da autotriagem. Ele tem que saber o momento que ele tem que se cuidar, ele tem que saber que ele tem que se cuidar mais, ele tem que saber o momento em que ele precisa procurar ajuda, de que forma ele vai procurar essa ajuda. Hoje em dia a telemedicina está sendo muito exercida. Eu acho que a pandemia veio para mudar muita coisa sobre o nosso comportamento, né, como se falar, né, como é que a gente lida com isso. Hoje eu estou falando por uma tela de computador, mas eu sei que tem outras pessoas aqui atrás de mim e ainda é muito esquisito, é solitário, né, sintam-se todos abraçados. Eu estou aqui na felicidade de que tem alguém aí atrás me ouvindo. Mas é muito solidário, é muito triste, né? É diferente de você estar na universidade, descendo a cada das escadas, indo na cantina, tomando um cafezinho, apertando a mão de alguém, abraçando alguém, né? Como as coisas mudaram. E no mais, que as orientações e procedimentos em relação ao Covid estão mudando constantemente. Não há nada sólido, não há nada que não possa ser modificado em questão de horas, minutos. Eu posso estar aqui conversando com vocês e alguém ter acesso a uma informação nova sobre Covid. Algumas últimas leituras que eu fiz, internacionais, falam que o Covid, ele vai ser uma patologia
de fácil convivência para a gente, assim como a dengue, H1N1, por volta de 2022. Por incrível que pareça, né? Vai demorar um pouquinho, mas daqui a pouco chega. Antes, quando eu li essa informação e repassei para algumas pessoas, eu vi o pânico das pessoas. Vejam, a gente vai tratar até 2022, ou antes disso, com normalidade. A gente vai saber exatamente quem é o vírus, como ele se comporta, a gente vai ter a leitura dele. Tomara a Deus que nós já tenhamos a vacina, né, e ver o tipo de comportamento do vírus. Mas ainda vai demorar um pouco e é um processo lento. Sobre o enfrentamento da pandemia. Eu não sei se foi pontuado inicialmente, eu já não recordo. Na minha situação específica, eu sou militar da aeronáutica, atualmente eu sou enfermeira do Hospital da Aeronáutica, estou militar, e sou enfermeira, né? Então, eu tenho 2 voluntariados. Eu abracei a causa da Florence, que começou tudo isso numa situação de guerra, e nós estamos numa guerra, invisível, mas estamos. E sou militar, que também se torna um ser voluntário, né, que está à disposição da pátria. Eu não tenho escolha, na verdade, tive quando escolhi, sou muito feliz, mas eu não tenho escolha entre optar por uma das duas, né? As duas hoje caminham juntas e são igualmente importantes. Eu me sinto muito, muito honrada por isso. Não é fácil, mas tudo passa. Tudo passa e vai passar com brilhantismo. Para finalizar, né, eu achei muito, muito bacana. Mais uma vez, nós perdemos para o marketing dos produtos chineses, né? Isso é a chikungunya falando, e a zika e a dengue. O coronavírus veio da China e acabou com todos os outros produtos. Muito legal. Para a gente terminar com um pouquinho de orgulho. Meu muitíssimo obrigada.